Eu vou falar sobre declarações não é declarações exatamente, né? Rolou aí um episódio de um podcast muitíssimo famoso, creio que o mais influente do nosso país, onde foi citado por um grandíssimo criador de conteúdo, grandíssimo no sentido de atinge muitas pessoas, que é o Monark, que ele falou publicamente, né, ele deu essa declaração de que para ele as pessoas deveriam ter, pasmem, de serem nazistas, de serem anti-judeu ou qualquer coisa do gênero, com essas palavras mesmo, assim. E eu acho que o mínimo que se tem que se fazer como criador de conteúdo num momento como esse é se mostrar uma pessoa minimamente decente e se posicionar contra um posicionamento desses, né? Porque isso não é só um posicionamento, tá? A partir do momento que você é um criador, que você é uma pessoa que conversa com milhares de pessoas ao mesmo tempo, sabe? Você tá conversando com milhares de pessoas através das suas redes, dos seus canais, e você é um comunicador digital, você tem que, no mínimo, saber comunicar coisas que não são criminosas, coisas que não violam o direito do outro, coisas que não são genocidas, talvez não, né? Coisas que são contra uma população inteira, é o mínimo, né? Que se espera. Até porque você, primeiro, não quer cometer um crime, e segundo, você não quer ser um escroto. Mas, assim, eu estou falando isso não no... Eu estou falando isso com o sentido de a gente fazer uma reflexão rápida aqui, que se você tem, né, o mínimo de bom senso, isso não vai nem ser uma reflexão, isso é só o óbvio pra você. Mas se isso não for o óbvio, é bom refletir sobre. Que a sua opinião, o que você pensa, as coisas que você pensa como ser humano, necessitam de um limite. Como assim de um limite? Você é livre pra dizer o que você quiser, pra fazer o que você quiser, até o momento que isso não interfira na liberdade de outra pessoa, isso não machuque outra pessoa, isso não bata em outra pessoa. A gente não tá falando aqui de chamar alguém de pau no cu, filha da puta. Você pode fazer isso, você talvez seja processado por isso, mas você pode depois sentar com a pessoa numa mesa de bar e pedir desculpas pra ela por ter chamado ela de pau no cu, filha da puta, ou qualquer outro xingamento que você queira dar pra pessoa. O que você não pode... né, xingar os outros não é uma boa, assim, não estou dizendo que é uma boa, mas uma coisa é você chamar alguém de pau no cu e depois pedir desculpa. Não existe compreensão, não existe vamos ver de outro ângulo, nem nada do gênero, quando a gente fala sobre nazismo, por exemplo. A gente tá falando sobre toda uma população, uma massa de gente, não apenas de uma, que está tendo sua vida colocada, eu ia dizer em risco, né, mas... Se a gente considerar o histórico de milhões de pessoas que morreram durante todo o período, não é nem mais uma discussão de tipo assim, coloca a vida das pessoas em risco. Não coloca em risco, matou gente pra caralho e ainda mata. Creia você ou não, o nazismo, apesar de ser algo que muitas pessoas acham que acabou junto com Hitler, não, meu querido, existem pessoas nazistas até hoje que creem que essa ideologia possa se aplicar à nossa sociedade, possa ser algo minimamente aceitável, algo do gênero. Então eu tô aqui me posicionando, que é o mínimo do mínimo, eu estou fazendo o básico, ninguém precisa aplaudir, ninguém precisa bater palma, eu só estou me posicionando porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Em dizer que tem gente que parece que come bosta em todas as refeições do dia pra achar que por um milésimo de segundo esse tipo de pensamento é minimamente aceitável. Então, é sempre bom reforçar, exatamente. Eu estou aqui fazendo um reforço só pra, tipo, se existe alguma dúvida na sua cabeça em relação a esse tipo de coisa, é só você pensar uma lógica básica. Se você se encaixasse nesse grupo, caso você não se encaixe, se você se encaixa num grupo que está sendo ameaçado por outro, e a ameaça é que eles acham que você não deveria viver por você ser quem você é, você não deveria estar vivo, você acharia bom? Eu creio que não. Ninguém acharia bom estar nessa posição, estar sendo caçado por ser quem é.
E aí a gente entra numa luta que não se fala só sobre nazismo, se fala sobre racismo, se fala sobre homofobia e tantas outras questões que colocam vidas de pessoas em risco todos os dias. Pessoas são perseguidas, pessoas são mortas. Nem mencionei transfobia, que aqui no Brasil mata pra um caralho. Então, assim, não, você não tem direito de ser preconceituoso, você não tem direito de você achar que você tem direito de ser preconceituoso. A sua liberdade de expressão termina a partir do momento que começa a ferir a do outro. E se você não tem essa noção básica, talvez você devesse voltar pra pré-escola, onde os professores tentam colocar noções básicas de sociedade na sua cabeça. Porque se você não aprendeu com 3 anos de vida, talvez tenha que aprender com 30, né? Eu sei que pra muitos eu tô falando nada além do básico, nada além do que qualquer pessoa deveria falar. Assim, eu não tô falando nada novo pra ninguém aqui. Mas parece que se a gente não fala, as pessoas esquecem, cara. Então, assim, é o mínimo de responsabilidade, assim, o mínimo que eu tenho como influenciadora, né, como comunicadora, ou enfim, com o que eu trabalho, comunicar e informar e influenciar as pessoas que estão ao meu redor a entenderem comportamentos básicos da sociedade, assim, que a gente precisa para conseguir viver em conjunto como seres humanos, né. Mas de qualquer forma, eu acho que era o mínimo que eu tinha a fazer num dia como hoje, né? É me posicionar numa situação dessas. Porque eu não... Assim, eu sei que existem centenas, milhares de pessoas que não vão se posicionar. Apesar de muitas estarem se posicionando, graças a Deus, nas suas redes sociais, eu sei que tem muitas pessoas que não vão se posicionar, porque elas têm medo do que os quotes RT podem falar, elas têm medo da parcela de pessoas que seguem elas, que podem concordar com coisas que foram ditas e tudo mais, e elas têm medo de perder público e etc. Mas se as pessoas têm medo de perder, sei lá, público nazista, é porque algo tá errado, né? É aquela famosa frase, se um nazista senta na sua mesa... Se um nazista senta numa mesa com 9 pessoas e ninguém se levanta, é uma mesa com 10 nazistas. Se você não se opõe... Eu não tenho nenhuma palavra pra descrever, mas se você não se opõe a um comportamento, a uma ideologia, a um posicionamento tão podre quanto isso... O problema, a gente sabe em quem tá, né? Então é o mínimo aqui como influenciador. Desculpa eu ter tirado alguns minutos pra falar sério, é só porque eu acho que a situação requer, né, que a gente fale sério agora, por pelo menos alguns minutos. Porque assim, é completamente inaceitável. A gente tá em 2022, caralho, isso não seria aceitável em nenhum ano, mas a gente tá em 2022 e a gente tem que ouvir pessoas defendendo o seu direito de poderem ser nazistas. Então, assim... e outra coisa, tá? Segundo a nossa lei brasileira, se você bebeu, se você ingeriu bebidas alcoólicas por vontade própria, conscientemente, e você fez merda estando assim bêbado, você fez merda conscientemente. Você sabia o que você estava fazendo porque você conscientemente se embebedou. Você estar bêbado não tira, não diminui as coisas que você fez. Isso pela lei brasileira, não estamos nem falando só da parte ética, né, de toda essa situação. A gente tá falando mesmo da lei. A lei prevê que se você se embebeda conscientemente, você continua tendo responsabilidade pelos seus atos, pois você ficou bêbado porque você quis. E eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha ficado bêbada aqui em live, vocês podem me ajudar a tentar me lembrar, talvez, mas nenhuma vez que eu fiquei bêbada, eu me recordo de ter, sei lá, cometido algum crime, ter dito que é ok, algum tipo de crime, não sei, cara. Então, assim, né... O mínimo de noção é o que se precisa. O mínimo. Mas eu não acho que você muda de opinião, que você vira a casaca, porque eu bêbada continuo mandando o Bolsonaro tomar no cu. Eu continuo desgostando daquele ser.
e de todos os comportamentos vindos dele, então, sei lá. E compro coisa estranha às vezes, compro, tipo, aquelas coisas que tá vendendo por R$5 frete grátis no Mercado Livre, sabe? A embaixada alemã aqui do Brasil diz que ele tá desrespeitando todas as vítimas, mas é o mínimo, né, cara? É a lógica. Ele está, no mínimo, desrespeitando. Tem tantas outras coisas ainda mais do que isso. Bom, mas de qualquer forma, tá? Eu não quero deixar o clima pesadão, assim, pro resto da live. É só porque eu acho extremamente necessário um posicionamento. Eu sei que muitos de vocês, pra muitos de vocês eu só tô falando óbvio. Pra muitos de vocês é só alguém falando mais do mesmo. Mas, assim, eu acho que... é mais válido várias pessoas tendo o mesmo posicionamento, tipo, reforçando a merda que alguém falou, do que não se posicionar e deixar aí, entendeu? Descubra no que eu acredito, descubra o que eu defendo. Vamos lá, apenas descubra, tá ligado? Então, é isso, não é apenas descubra do lado de cá, tá? Exato, não se posicionar é se posicionar, de uma certa forma. É isso, é só pra deixar claro, é só pra me posicionar, pra eu reforçar o básico pra quem tem alguma dúvida. Eu sei que a maioria não tem, porque esse chat é muito pé no chão, pelo menos é o que a maior parte das pessoas aqui transparecem ser, muito pé no chão, muito com a cabeça no lugar e não defendem atrocidades desse tamanho. E é isso. Gabi, você tá de lente de contato? Não, inclusive não tô enxergando nada. Meu óculos tá aqui do lado, eu só tô com preguiça de colocar ele, mas eu já vou colocar porque eu tenho que começar a ler coisas na minha tela. O chat fica bem grande, eu não tenho problema de ler o chat, mas agora eu vou ter que ler coisas menores, tipo as mensagens de resub, e aí fudeu. Mas é isso, não é necessário palmas, não é necessário parabéns por posicionar, nem nada, eu só tô falando o mínimo do mínimo, que é o que vocês deveriam esperar de praticamente todas as pessoas que trabalham com internet, porque o mínimo que elas deveriam fazer é influenciar o seu público pra algo bom e não pra ficar fazendo merda, né? Enfim, eu vou beber uma aguinha, porque eu fiquei falando durante vários minutos sem parar. Mas espero que tenha sido esclarecedor bastante. A minha mãe, mano. A minha mãe falou que ela ficou... Calma aí. Que ela ficou chocada com isso e acha que deveriam ter colocado ele pra fora quando ele começou a vomitar essas atrocidades. Mas então, mãe, só pra você ter um contexto, você não acompanha muito a fundo esse meio de internet, então eu vou te explicar mais ou menos pra você entender. Existem pessoas hoje em dia que acreditam que qualquer coisa é liberdade de expressão. Tipo, que você tem liberdade de falar o que você quiser. E até certo ponto é verdade, você tem liberdade de falar o que você quiser, só que você tem que encarar as consequências das coisas que você fala, não é mesmo? Tipo, você pode falar o que você quiser, você tá livre, você tem uma boca, sai o que você quiser dela. Só que o que você falar, você vai ter que encarar as consequências do que você falou. E se você cometer um crime através das suas palavras, você tem que pagar por isso também, né? Então, assim, tem gente que defende que não deveria ter lei pra isso, que você deveria poder simplesmente defender o que você quiser e foda-se. E eu não sei como que tem gente que compra esse barulho, porque são simplesmente pessoas que nunca vão se colocar do lado oprimido. Geralmente as pessoas que estão do lado que defendem esse eu quero poder falar o que eu quiser, elas estão do lado opressor, elas estão do lado que é a maioria. Elas têm uma série de privilégios e elas não sabem reconhecer que elas têm uma série de privilégios. Porque existem pessoas que fazem parte da maioria, que sabem que tem uma série de privilégios e que não se encaixam nisso, que elas entendem que o nosso planeta tem que ter o mínimo de regras para poder funcionar em sociedade, né?